Olá, seja bem-vindo a este programa criado e desenvolvido pela Confederação Maçônica do Brasil, a COMAB, para tratar de um projeto de muita importância: a maçonaria, o novo humanismo e o seu projeto de responsabilidade social. Aqui você terá contato com diversas diretrizes adotadas no sentido de atender ao objetivo estratégico da própria COMAB, que é o de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, sem perder de vista a sustentabilidade e tendo como eixo principal a atuação para o fortalecimento das famílias através de uma educação com qualidade, laica, cidadã e que desperte o espírito empreendedor. A missão da Confederação Maçônica do Brasil é congregar as potências maçônicas do sistema confederado COMAB, integrada com as demais, também regulares, avançando nas fronteiras da integração e da fraternidade, produzindo e transmitindo ideias e ideais, de modo a contribuir para o desenvolvimento da humanidade. E é neste sentido que apresentaremos as suas premissas básicas. Podemos dizer que hoje a COMAB tem duas grandes preocupações fundamentais para a sua atuação: a formação de mestres conscientes e que compreendam o que é maçonaria, e o postulado de atuar pelo fortalecimento da base familiar através da educação dos nossos povos. O fortalecimento da base familiar passa pelo resgate de valores essenciais a uma sociedade. Ter o núcleo dessa célula social integrada e protegida é fundamental, e a preocupação com a educação do nosso povo é essencial, haja vista que precisamos melhorar a qualidade da educação básica no nosso país. É inconcebível que o destino de uma criança seja ainda determinado pelo local do seu nascimento ou pela condição de renda da sua família. O amplo acesso à educação laica, cidadã, de boa qualidade e que desperte o espírito empreendedor são os caminhos seguros para a transformação social, para maior distribuição de renda e de oportunidades. A maçonaria, através das suas potências simbólicas e regulares, deve ter uma política de ensino e formação de seus membros focada na liderança a ser exercida por construtores sociais, agindo para a transformação. Para isso, deve usar dois caminhos. O primeiro, que está constituído por aqueles conhecimentos que o próprio iniciado extrairá do simbolismo. E o segundo, pelo ensino transmitido como complemento daqueles conhecimentos, ou seja, através de programas de instrução. Hoje, a COMAB orienta que é necessário uniformizar os programas de instrução, com o intuito de melhorar a ação individual de seus membros no ambiente de extensão, ou seja, além dos limites dos templos. E essa ação deve estar estruturada a fim de que a transmissão do conhecimento através das instruções ocorra de uma forma prática e com métodos e metodologias apropriadas aos tempos. A Confederação Maçônica do Brasil construiu um projeto social que tem bases muito concretas nos seguintes princípios: na atuação em programas que visem o resgate de valores que fortaleçam a unidade da célula familiar, na atuação pelo desenvolvimento aliado à sustentabilidade e pela qualidade da educação com base cidadã, laica e que desperte o espírito empreendedor, na luta por diversas reformas estruturais do modelo atualmente vigente no país, como, por exemplo, do Pacto Federativo, pelas reformas tributária, política, trabalhista e da legislação ambiental, na atuação pela preservação da liberdade de imprensa e de expressão de forma responsável, e por ajustes necessários no PNDH3, que é o Programa Nacional dos Direitos Humanos. De acordo com a estrutura proposta, o ensino dos graus simbólicos se divide em 3 níveis: no estudo da administração, do direito e da legislação maçônicas e na organização social e política, no estudo da ética e moral, na filosofia e na história, e, finalmente, no ensino do simbolismo, esoterismo, ritualística e liturgia. Dos obreiros emergem forças de transformação sobre a loja e seu campo de atuação, que, por sua vez, engendram novas formas de atuação sobre os próprios obreiros, que, como membros ativos da sociedade, realimentam a cadeia que se transforma em um processo contínuo e dinâmico. Este processo circular que acabamos de ver
tem ganhado destaque e tem se firmado como uma proposta que deve ser disseminada por todos os estados, por contemplar a prioridade fundamental da formação maçônica no seio da própria ordem. A maçonaria, que não é religião, mas que as respeita e as estuda, uma vez que cremos num ente superior ao qual chamamos de grande arquiteto do universo, é o resultado de um processo histórico complexo, em que se combinam aspectos nitidamente espirituais a outros que pertencem ao campo social e político. Nesse sentido, nunca é demais relembrar que, dentre os princípios gerais da maçonaria, se prega o aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, o enaltecimento do mérito da inteligência e da virtude e o repúdio a todas as formas de exploração humana. Também afasta o sectarismo político e qualquer forma de fanatismo, defende a plena liberdade de expressão e de pensamento e reconhece o trabalho como um dever social. O homem, como ser dominante, está sempre se aperfeiçoando através do desenvolvimento proporcionado pela sua racionalidade. Assim como no centro da ideia renascentista dignidade do homem, o humanismo e a ação maçônica precisam colocá-lo no centro das decisões e das ações, pois cada indivíduo, cada cidadão, tem a capacidade de participar nas ações político-sociais, dando ênfase à autonomia humana. O iniciado, ao passar pela formação iniciática, deve estar apto para contribuir para a construção moral da política e mesmo para o aperfeiçoamento do edifício social. Formado com uma consciência capaz de uma compreensão profunda do fenômeno humano, consequência de sua própria viagem interior ao centro de sua existência. A cada uma das fases dentro da maçonaria simbólica existem missões diferenciadas. Ao aprendiz incumbe a missão de começar algo novo, começar algo, conhecer a si mesmo. Para tanto terá que dar início aos estudos da introspecção. Já ser companheiro é ser um obreiro preparando-se para a inteligência holística, sistêmica e construtivista. Com o ideal de servir, o companheiro estampa em seu coração o alicerce da sabedoria que é a caridade. Desenvolve finalmente o sentido da fraternidade. O mestre maçom, por sua vez, é convocado a reunir em si o conhecimento para pregar a transformação do homem e, consequentemente, da sociedade. É conhecer o para onde eu vou, para onde a sociedade se dirige. Necessita ter conhecimentos e habilidades para compreender a si próprio e aos outros, realizar as obras no sentido individual e no sentido coletivo, difundir as ideias, a ética e a moral da maçonaria. Ser mestre é possuir a qualidade de conquistar pelo próprio esforço a suprema autoridade, que varre a ignorância, o egoísmo e o medo que mantém o homem num estado de inferioridade e escravidão. Ser mestre é atuar entre seus pares para multiplicar os talentos. Por isso mesmo, é necessário possuí-los. Ser mestre é atuar em meio aos projetos de transformação, não somente dos seres iniciados, quanto de toda a sociedade. Durante séculos, as corporações de pedreiros, arquitetos ou consultores adotaram distintas formas e se organizaram de acordo com o desenvolvimento próprio da civilização e da cultura surgida na Europa durante o período medieval. Porém, houve um momento na história em que os antigos maçons deixaram de construir em pedra para começar a construção de uma nova ordem social, substituindo a ação de levantar templos reais pela de construir templos virtuais no coração e na mente do homem. A maçonaria se converteu em simbólica e desenvolveu um sistema de formação do homem baseado na utilização de símbolos e alegorias, cujo sentido fundamental é o de formar homens dignos, capazes de trabalhar sobre si mesmos, com a coragem necessária para assumir suas próprias imperfeições e com a vontade de transformar seus defeitos em virtudes. A partir daí, agir estrategicamente para a transformação e aperfeiçoamento da sociedade. O maçom deve ser um homem treinado na difícil capacidade de perceber o rumo da história e adiantar-se a ela para construir as ideias arquetípicas de cada nova etapa. Desta forma, fica claro que o eixo da ação maçônica é o homem e seu objetivo, a formação de seres melhores. A maçonaria compreende e sustenta que a sociedade é o reflexo dos indivíduos que a compõem e que, na medida em que esses homens se convertem em virtuosos,
toda a sociedade se beneficia. Porém, essa dimensão humana não se esgota em um pacto moral. Pelo contrário, o ultrapassa e o supera, justamente com a iniciação. Os maçons saem ao mundo porque creem que o que se aprende intramuros, na intimidade de seus templos, nas suas lojas, pode converter-se em mensagens e ações estratégicas e de esperança, bem como transformações para um mundo tão confuso. De um modo geral, ao nosso ver e entender, a sociedade brasileira caminha numa direção perigosa e autofágica que poderá resultar na implosão de sua base social. O descrédito generalizado, a arrogância de alguns líderes, a desvalorização da unidade familiar e uma educação de resultados incompatíveis com as reais necessidades são apenas pontas de um grande novelo de mazelas. Estamos cada vez mais carentes de líderes atualizados, com os anseios e necessidades sociais em que se possa confiar em longo prazo. Presenciamos diariamente o desmantelamento das referências positivas de uma sociedade. Já vamos perdendo pouco a pouco a capacidade de indignação e, com isso, a nossa apatia vai se tornando silenciosamente perniciosa e, lamentavelmente, conivente. É preciso que nós consigamos reverter esse processo caótico, buscando repactuar essa nação com bases saudáveis, ou seja, com equilíbrio, com racionalidade, com referências. É disso que se trata. Repactuar a nação para a felicidade do povo em bases concretas e responsáveis. Não de forma ufanista, mas sim realista. É um momento crucial em que os líderes devem se unir e agir, porque os discursos retoricamente perfeitos já não servem mais. É preciso ir além com ação, com iniciativa e com trabalho. E é nesse contexto que queremos edificar uma nova ordem social, que resulte num pacto social de transformação necessária ao que exige os novos tempos. Mas, para isso, é preciso compreensão do que aí está e reagir de forma determinada e, principalmente, com direção, focados em estratégias e objetivos claramente identificáveis. Nesse quadro social, nos vemos ante um homem exausto, ao qual foi feito crer que deve comportar-se como uma máquina, adaptável a cada circunstância. Ante um homem perplexo e complexo, que já não tem sequer certeza de que tipo de mundo deixará a seus filhos e netos. Ante um homem maltratado e submetido a um estilo de vida que se assemelha mais a um estilo de morte. Os maçons acreditam que a alternativa é o retorno a uma dimensão humana da vida. Por isso, creem que devemos migrar da máquina da era industrial para uma nova consciência, aquela que busca, na era do conhecimento, a absorção de novos paradigmas que só a educação e o fortalecimento nuclear da família podem nos fazer atingir. Através deles é que se poderá cumprir a missão apresentada no início deste programa, lapidar o ser humano do novo milênio, avançando nas fronteiras da integração, com conhecimento, produzindo e transmitindo ideias e ideais, de modo a contribuir para o desenvolvimento de forma saudável de uma humanidade mais justa e perfeita. Confederação Maçônica do Brasil, em busca do novo humanismo através da educação e para o fortalecimento da base familiar.